Olha, o cerco está se fechando contra o Ossef e o Bolsonaro. Ontem, a Operação Greenfield, que é uma operação que está sendo esvaziada pelo Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República indicado pelo Bolsonaro. Essa operação, ela inicialmente estava investigando rombos nos fundos de pensão e o principal investigado dessa operação é o Paulo Guedes. Mas essa operação pediu ontem para a Procuradoria-Geral da República para que eles peçam esclarecimentos à JBS, então já foi pedido isso, para que a JBS explique por que pagou 10 milhões de reais, quase 10 milhões de reais, 9,8 milhões de reais para o Ossef, o advogado do Bolsonaro. Então a JBS pagou 9 milhões para ele. Foi perguntada quais são os seus negócios, JBS, com o Ossef, por que você pagou quase 10 milhões para ele, e a JBS se recusou a dizer. Agora vamos lembrar de uma coisa, a JBS é uma empresa que os donos dessa empresa, Joesley e Wesley Batista, eles fizeram delações premiadas e eles já confessaram pagar propina para mais de 1.200 políticos. Então, quer dizer, são pessoas que estão acostumadas a pagar propinas a agentes públicos. E aí, alguém que já confessou tantos crimes, que já delatou tanta gente, não pode explicar, eles se recusam a explicar por que pagaram quase 10 milhões para o Ossef. Não é muito estranho? É muito estranho, a não ser que eles não tenham explicação para isso. E aí, isso poderia ser apenas o primeiro fio de um novelo muito grande, ou a pontinha de um iceberg gigantesco de novos crimes, talvez da JBS ou talvez do Ossef e do principal aliado do Ossef, que é quem colocou o Ossef em evidência, que é Jair Bolsonaro, porque o Ossef, ele é, para a família Bolsonaro, ele é praticamente membro da família Bolsonaro. Tem uma coisa, a JBS pagou o Ossef e o Bolsonaro agenciou o encontro do Ossef com a Procuradoria-Geral da República para tentar salvar os irmãos Joesley e Wesley Batista da prisão. Então tem até, em troca do pagamento, teria até uma ação do Bolsonaro em favor dos dois. Então a coisa pode ficar muito feia nos próximos dias, porque a investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Ossef está avançando rapidamente, e agora a Operação Greenfield, que o Bolsonaro está tentando acabar com ela, está também avançando em outra frente contra o Ossef, e aí isso tudo liga ao Jair. Eu vou explicar por quê, mas antes, um segundinho. Olha aqui o nosso outdoor em Belo Horizonte, foi instalado ontem esse outdoor em Belo Horizonte. Tem também aqui, ó, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio de Janeiro, mas falaram que é ao lado da Leroy Merlin. E quem quiser ajudar também com essas outras ações, também vamos colocar carro de som, vamos colocar um monte de ação contra o governo Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, tem conta bancária, PicPay, Apoie-se, aproveita e também me segue nas outras redes. Olha só, a Operação Greenfield está sendo esvaziada pela Procuradoria-Geral da República. Como? Primeiro eles tiram verbas das operações, depois eles começam a dificultar o trabalho dos procuradores. É o que aconteceu. O último procurador exclusivo dessa operação, porque tem procuradores que estão em mais de uma operação, vários, estão em várias investigações ao mesmo tempo. Então, enquanto, vamos supor que um procurador, ele pede alguma diligência, quebra o sigilo bancário de tal pessoa, isso não vem na mesma hora. Então, enquanto ele espera por aquilo, ele se debruça sobre outra investigação. Enquanto ele espera alguma coisa daquela, se debruça sobre uma terceira. Então, investigadores podem investigar mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a Operação Greenfield perdeu nessa semana o seu único investigador exclusivo. Então, não há mais procuradores exclusivos da Operação Greenfield. Foi uma operação que conseguiu várias provas robustas, porque o Paulo Guedes e a turminha dele fizeram várias maracutaias nos fundos de pensão e roubaram muito, foram bilhões e bilhões de reais. Um trabalhador dos Correios que já não tem um super salário ainda tem que ficar pagando 300, 400, 500 reais por mês a mais só para cobrir o rombo de um pilantra, de um ladrão como o Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia. E aí o que acontece? Essa operação começou a ser esvaziada, porque o Bolsonaro, obviamente, quer proteger o Paulo Guedes, e aí ele colocou um Procurador-Geral da República que foi dificultando a operação. E agora a Greenfield falou, peraí, então vamos contra-atacar? E falou, ô JBS, a gente está aqui investigando umas coisas, mas a gente também quer saber o que vocês têm com o Ossef. Por que vocês pagaram 10 milhões para um advogado? É incomum alguém pagar 10 milhões para um advogado. É muito incomum. E aí a JBS se recusou a dar explicações, eles pediram provas, aí eles foram e pediram provas, agora eles querem provas e eles fizeram uma determinação, vocês têm que falar qual é o seu negócio com o Ossef, mostra a procuração, mostra tudo, em quais processos o Ossef trabalhou, por quanto, qual foi o trabalho feito por ele, e agora a JBS vai estar com um problemão, o Ossef está com um problemão e o Bolsonaro está com um problemão. Vou explicar por quê. Usando advogados é uma das maneiras mais simples e utilizadas de se pagar propina
no Brasil. Eu vou dar um exemplo usando a própria Operação Lava Jato. Há várias denúncias de que havia propina na Lava Jato, inclusive o Dário Messer, o doleiro dos doleiros, ele falou que pagava propina para o Januário Paludo, que era o procurador, o investigador que começou a Operação Lava Jato. As propinas na Lava Jato, as denúncias maiores de propinas, era o seguinte: tem a denúncia do Tacla Duran, por exemplo, de que para ele não ser preso e para ele ter algum dinheiro devolvido pela Operação Lava Jato, ele teria que fazer uma delação premiada. Mas para fazer essa delação premiada, ele teria que contratar um advogado. Esse advogado era sócio da esposa do Sérgio Moro. E aí ele teria que pagar 5 milhões de dólares para esse advogado. Em troca disso, primeiro, ele não seria preso e segundo, uma multa que ele tomou de 15 milhões de dólares que ele teria que devolver para o governo brasileiro seria diminuída para 5 milhões de dólares. Olha só como a Lava Jato tratava o dinheiro que viria para o povo brasileiro assim, como se fosse nada. De 15 vai para 5. 5 milhões de multa, 5 milhões ele pagaria para o advogado, que é sócio da esposa do Sérgio Moro, e os outros 5 milhões ficava para ele. E, olha só, ele chegou a pagar a primeira parcela, 620 mil dólares, para o advogado sócio da esposa do Sérgio Moro. Tá vendo como usa-se? Isso é só uma denúncia que a Procuradoria-Geral da República já desarquivou e vão começar a investigar isso, mas isso é só uma denúncia de como se usa advogados para pagar propina. Por quê? Porque o serviço de um advogado é uma coisa muito relativa. Quem não tem dinheiro pode usar um defensor público e pagar nada. Quem tem muito dinheiro pode pagar 500 mil num advogado numa causa semelhante. Ou pode pagar, no caso, 9,8 milhões, que foi o que a JBS pagou para o Ossef e não consegue explicar em quais processos ele agiu. Só falaram, não teve nada a ver com delações premiadas. Olha só que coisa. Quando a gente fala de propina, tem algumas coisas que eu até expliquei num vídeo faz algum tempo. Para você falar que alguma coisa foi propina, você tem que provar o que a pessoa deu em troca. Só que teve coisa em troca. Teve o fato que o Bolsonaro fez em troca para a JBS. Qual foi esse fato? O Joesley e o Wesley Batista, eles fizeram uma delação premiada em 2017. Essa delação fez com que os irmãos Batista não fossem presos. Eles cometeram irregularidades na delação premiada. Um subprocurador que ajudou, que foi quem organizou toda essa delação, que eles foram lá conversar com a Aécio, com o Temer, já com tudo gravado, para pegá-los no pulo, pegá-los no crime. Eles organizaram essa delação com um subprocurador que também trabalhava para o escritório que defendia a JBS. Aí ficou aquela, peraí, você tá do lado da acusação e do lado da defesa, não pode. Isso é só uma das irregularidades, tem várias outras nessa delação premiada que tá para ser anulada. E aí, olha só, com essa delação premiada anulada, Joesley e Wesley Batista voltam para prisão. E eles só saem da prisão com uma condição: se eles conseguirem fazer uma delação. Qual delação eles vão fazer? Vamos, comenta aí, quem você acha que está em evidência hoje na política brasileira que seria a pessoa mais relevante de se falar que foi pago propina? Então, o Bolsonaro agora, é por isso que ele está estressado nas últimas semanas, porque ele tem culpa no cartório, porque ele é um criminoso. É isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!